Olá, meu nome é Fernando Celso, eu sou médico, hematologista, hemoterapeuta. Estou lotado aqui no Hemonúcleo do Hospital Cardoso Fonte e o objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre as reações transfusionais. Devido ao tempo, que a gente pretende que não seja uma apresentação muito longa, eu vou me ater apenas às reações transfusionais imediatas ou agudas, que são aquelas mais importantes para os médicos clínicos ou para o pessoal do corpo de enfermagem que participa do ato transfusional. Bom, antes da gente iniciar propriamente falando sobre as reações transfusionais, algumas considerações são bastante importantes. Primeiro é que está claro que nenhuma transfusão é isenta do risco de uma reação. Quando a gente transfunde um doente, a gente está apresentando a ele, nos casos de hemocomponentes celulares, centenas de antígenos, sejam eles antígenos eritrocitários ou antígenos leucocitários ou antígenos plaquetários, que esse doente não possui e que, portanto, ele pode ter anticorpos contra esses antígenos. E assim como também no caso do plasma, a gente está apresentando a esse doente proteínas que são estranhas ao organismo dele. Então, a transfusão de sangue é um procedimento que tem que sempre ser feito com bastante cautela e todo paciente deve ser transfundido sob supervisão, principalmente nos 15 minutos iniciais, porque é sabido que as reações mais graves, elas, via de regra, se iniciam no início da transfusão e preferencialmente em um horário diurno, quando também sabemos que existe uma maior vigilância, um maior número de pessoas circulando pelo local onde o doente está sendo transfundido. Também faz parte de uma regra de ouro, no caso das transfusões sanguíneas, a verificação da identificação do paciente e da bolsa antes do início do procedimento. Por definição, as reações imediatas são aquelas que ocorrem até 24 horas após a transfusão. Geralmente, elas ocorrem na prática até umas 6 horas transcorridas do início do ato transfusional, mas do ponto de vista de definição, a gente considera até 24 horas após a transfusão. Esquematicamente, a gente divide essas reações em imunes ou não imunes. É essencial a detecção precoce e o manuseio de qualquer reação, porque muitas vezes é uma reação que, a princípio, pode parecer banal, ela pode evoluir para um caso mais grave. Então, é preciso que ela seja detectada imediatamente e tratada adequadamente. E também é essencial o relato dessa reação, qualquer que seja ela, no impresso próprio para tal que acompanha todo doente que vai ser submetido a um ato transfusional. É muito importante que o hemonúcleo, que o banco de sangue, saiba que o doente teve uma reação e qual foi a reação que esse doente apresentou, para que, se for o caso, o banco de sangue possa tomar as medidas que sejam necessárias para evitar que essa reação se repita, ou mesmo uma medida em relação ao doador. Então, é essencial que essas reações sejam relatadas corretamente, não apenas de forma verbal. As reações mais frequentes são aquelas, felizmente, também mais leves, de mais fácil manuseio, que são a reação alérgica leve e a reação febril não hemolítica. Por outro lado, as reações mais graves, com maior taxa de mortalidade, são a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, que nós habitualmente utilizamos o acrônimo TRALE da literatura inglesa, e a reação hemolítica aguda por incompatibilidade ABO. Nesse quadro, a gente vai ver esquematicamente as reações divididas em imunes e não imunes. As reações imunes são reação febril não hemolítica, reação alérgica, lesão pulmonar relacionada à transfusão e reação hemolítica aguda imune. As não imunes, a reação hemolítica aguda não imune, a sobrecarga circulatória e a contaminação bacteriana do hemocomponente. No caso da reação febril não hemolítica, a reação febril não hemolítica é definida como um aumento da temperatura axilar maior ou igual a 1 grau Celsius durante ou até 4 horas após a transfusão, sem causa subjacente. É importante também se ater a isso, porque se a gente tem um paciente, por exemplo, que ele está fazendo febre a cada 4 horas, a gente tem que observar se a febre que ele está tendo 4 horas depois do início da transfusão está fugindo a um parâmetro que ele já tinha anteriormente, ou é apenas ele está mantendo um padrão de febre que ele já apresentava 2, 3 dias antes. Geralmente, essa reação é precedida de tremor, e muitas vezes é a única manifestação. O doente começa a tremer, você suspende a transfusão, faz um antitérmico, e aí ele nem chega muitas vezes a fazer febre. A incidência dessa reação ela é descrita em até 6% dos casos de transfusão de concentrados de hemácias não deleucocitados, sendo que reações recorrentes podem ocorrer em até 20% dos casos.
No caso das transfusões concentradas de plaquetas não deleucocitados, essa incidência é maior, podendo ocorrer em 38% dos casos, sendo importante salientar que 30% desses casos vai ocorrer já na primeira transfusão, a primeira vez que o doente for exposto ao concentrado de plaquetas. Os mecanismos possíveis são dois. O primeiro é uma reação de antígenos que existam no leucócito do doador, sejam eles do sistema HLA ou antígenos dos próprios neutrófilos, que vão reagir com anticorpos pré-existentes no soro do paciente. Um outro mecanismo possível é que a bolsa, durante a estocagem, esses leucócitos acabem liberando interleucinas e citocinas pró-inflamatórias, e essas interleucinas e citocinas na corrente do receptor, do doente, vai acabar levando ao aparecimento de febre. É importante a gente frisar que a reação febril, embora ela seja de fácil manuseio, a febre muitas vezes é a manifestação inicial de uma outra reação transfusional mais grave, como uma reação hemolítica, como uma contaminação bacteriana e como a trale. Então é importante a gente sempre manter o paciente em observação constante após uma reação febril, sempre aferir os sinais vitais e não atribuir a febre única e exclusivamente à reação febril, medicá-lo e ficar por isso mesmo. Bom, o manuseio da reação febril. Se a temperatura axilar não chega a 40 graus Celsius, o paciente está estável, não tem nenhuma outra queixa, os sinais vitais estão mantidos, a gente pode interromper a transfusão, administrar o antipirético que for corriqueiro na enfermaria, reconferir sempre a identificação da bolsa do paciente e a gente pode retornar a transfusão da mesma bolsa com velocidade mais lenta. Se essa reação febril se repetir em outras transfusões, a gente vai avaliar o uso de hemocomponentes leucodepletados, o uso do filtro de leucócitos. No caso de uma temperatura axilar maior de 40 graus, o paciente instável hemodinamicamente, ou o paciente que tem outras queixas, que diz que não está se sentindo bem, uma pressão no peito ou qualquer outra queixa, a gente interrompe a transfusão e trata como uma possível reação hemolítica aguda até uma melhor avaliação. A gente vai ver o manuseio da reação hemolítica aguda mais à frente. Outro tipo de reação alérgica também frequente é a reação alérgica. A reação alérgica a gente pode dividi-la em leve ou moderada grave. A reação leve ela é limitada à pele. O doente muitas vezes tem apenas coceira, prurido, sem nenhum tipo de lesão, mas podem aparecer também pápulas ou lesões urticariformes. Ele não tem febre, ele não tem hipotensão, ele não tem mais nenhuma queixa. Nos casos das reações moderadas graves, além das lesões cutâneas, a gente vai ter sintomas gerais. E sintomas podem estar associados tanto a um quadro respiratório de via aérea superior, como tosse e sensação de falta de ar, rouquidão, como a alteração da ausculta pulmonar, espinéia, sibilos e sintomas gerais como náuseas, vômitos, hipotensão, sugerindo já uma reação anafilática, um choque anafilático. A fisiopatologia da reação alérgica ela ocorre por causa da presença de um alérgeno no plasma do doador, geralmente é uma proteína plasmática inespecífica, a qual o receptor faz uma reação. A incidência ela ocorre até em 3% das reações transfusionais. Os doentes que não têm IgA, têm deficiência de IgA, são mais propensos a terem reações alérgicas e muitas vezes reações alérgicas graves, porque a IgA está sempre presente no soro dos pacientes que não têm deficiência. Então, sempre que um doente tiver uma reação alérgica grave a um plasma, a gente tem que pensar em excluir a provável deficiência de IgA desse paciente. A incidência de anafilaxia, felizmente, é rara, se situa em torno de um caso a cada 20 ou 47 mil unidades transfundidas. O manuseio depende do quadro. No caso de uma reação alérgica leve, você suspende a transfusão temporariamente, a gente usa um antihistamínico, que estiver mais acostumado, pode ser mesmo via oral, e retorna a transfusão com uma observação rigorosa a partir do momento que os sintomas desapareçam. No caso da reação severa ou anafilaxia, você tem que suspender a transfusão, usar um antihistamínico via oral ou venoso, caso a reação seja mais grave, e usar aquelas medicações habitualmente empregadas nos casos de anafilaxia ou choque anafilático, adrenalina e hidrocortisona, e manter o suporte hemodinâmico do paciente. É importante frisar que nos casos de uma reação anafilática, o que vai tirar o doente do quadro é a adrenalina. Muitas vezes a gente observa que as pessoas têm um certo receio de fazer adrenalina
por receio de taquiarritmia, principalmente nos pacientes mais idosos, mas o antihistamínico e a hidrocortisona não vão reverter um quadro de um franco choque anafilático. A adrenalina que vai realmente ajudar o paciente nesses casos. A gente pode também fazer a prevenção após um segundo episódio leve ou um primeiro episódio grave. O uso antihistamínico é considerado, embora não haja nenhum trabalho randomizado que comprove a eficácia, é usado amplamente em todo o mundo e aqui no Brasil também. A gente pode usar um antihistamínico 1 hora antes da transfusão. Os corticosteroides também podem ser usados, mas devido aos efeitos colaterais, eles não são recomendados do emprego rotineiramente. É imperativo o acompanhamento rigoroso do ato transfusional desses doentes, e se a medicação pré-transfusional não evitar novas reações, a gente tem que usar um hemocomponente lavado. No caso dos hemocomponentes, a gente tem as contraindicações, ou melhor, o problema relacionado, primeiro, que você tem que abrir o hemocomponente para lavá-lo. Então, como você faz isso em circuito aberto, esse hemocomponente tem validade no máximo de 24 horas após a lavagem, por causa do risco de contaminação. E no caso do concentrado de plaquetas, a lavagem vai reduzir consideravelmente a eficácia transfusional. Então, você tem que pensar nisso também quando você indica um concentrado de plaquetas lavado para um paciente. A outra reação, que a gente também pode ser considerada como reação aguda, é a sobrecarga circulatória relacionada à transfusão, que nós usamos também o acrônimo da língua inglesa, TACO. Nesse caso, a gente vai observar até geralmente 6 horas do início do ato transfusional um edema pulmonar com evidências de sobrecarga circulatória, evidências clínicas, ecocardiográficas e laboratoriais. São fatores desencadeantes uma infusão rápida de hemocomponentes ou transfusões maciças, quando o doente recebe 2 ou 3 concentrados de hemácias um após o outro. Mas alguns pacientes são bastante suscetíveis, como, por exemplo, crianças, adultos maiores de 60 anos, pessoas com um déficit miocárdico e pacientes nefropatas, que não manuseiam bem líquido por serem oligoanúricos. Né? Então, nesses pacientes, mesmo pequenos volumes podem ser responsáveis por desenvolvimento da TACO. O manuseio é a interrupção da transfusão, colocar o paciente em posição sentada, tratá-lo da forma similar a de outras sobrecargas hídricas, suspender a infusão de outros volumes, caso ele esteja tomando uma hidratação venosa, disponibilizar o oxigênio, caso a saturação de O2 caia abaixo de 90%, e promover uma redução rápida da volemia com diuréticos potentes, diuréticos de alça, como a furosemida. E a prevenção dos pacientes suscetíveis, o ideal é que eles sejam transfundidos lentamente. A gente sabe que a gente tem uma margem de segurança depois de aberta a bolsa de até 4 horas para a transfusão de hemocomponentes, então o ideal é que esses doentes sejam transfundidos num período de até 4 horas. E o uso de diuréticos pré e durante a transfusão pode também ser considerado, e sempre que possível, evitar a transfusão de mais de um concentrado de hemácia por vez. A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, ou TRALE, como a gente chama habitualmente, é uma reação ainda por vezes, muito difícil de ser caracterizada. Muitas vezes as pessoas alegam que o doente teve TRALE, mas sem uma comprovação ou sem dados que tenham que possam confirmar essa hipótese, mas de qualquer jeito é uma reação que a gente tem que pensar e tem que temer, porque a mortalidade dela é significativa. Ela é definida como uma dispneia ou desconforto respiratório agudo após uma transfusão sanguínea. É importante a gente saber que ele é mais comum em hemocomponentes ricos em plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas. Um doente que recebe um concentrado de hemácias, não é impossível que ele faça TRALE, mas não é o comum, principalmente, por exemplo, no nosso serviço, onde, pelo método de centrifugação que a gente usa, todos os nossos concentrados de hemácia são pobres em leucócitos. Então, não é a primeira hipótese a se pensar no doente que está apresentando uma reação após um concentrado de hemácias ou durante a transfusão de um concentrado de hemácias, que ele esteja fazendo TRALE. Felizmente, ela é rara, é uma incidência em cerca de mais ou menos um caso em cada 5.000 transfusões, mas a mortalidade é apreciável, podendo chegar a 21%. Existem 2 hipóteses para explicar a TRALE, uma de origem imune e outra de origem não imune. No caso da origem imune, a gente acredita que anticorpos anti-HLA ou antígenos neutrofílicos que existam no plasma do doador vão ativar neutrófilos do receptor
E esses neutrófilos ativados vão liberar citocinas com lesão endotelial e extravasamento capilar a nível do alvéolo pulmonar. A origem não imune é quando um paciente que, por algum motivo, já apresenta um endotélio vascular do pulmão inflamado, geralmente por um estresse cirúrgico ou por uma sepse, como a síndrome de angústia respiratória, esses neutrófilos, então, já estão, vamos dizer assim, estimulados previamente. Mediadores biológicos presentes no plasma desse doador vão funcionar como um segundo HIT, que vão fazer com que esses neutrófilos, então, liberem mais citocinas e potencializem um processo que já está ocorrendo a nível do endotélio vascular pulmonar. Os sintomas são dispneia e desconforto respiratório de instalação súbita, e podem ocorrer também febre, hipóxia, hipotensão, taquicardia e cianose. De forma geral, por definição, a trale pode ocorrer até 6 horas após a transfusão, mas na prática a gente observa geralmente nas 2 primeiras horas. E a imagem pulmonar característica é um filtrado bilateral sem evidências de sobrecarga circulatória. Como diagnósticos diferenciais, a gente tem que pensar no taco, nas reações alérgicas graves e na contaminação bacteriana. O tratamento é o tratamento da hipoxemia, oxigenação ou através de suplementação de oxigênio ou através de ventilação mecânica. O uso de corticosteroides é bastante ainda discutido, não há nenhum trabalho evidenciando seu benefício, mas na prática a gente sabe que a maioria dos doentes acaba recebendo corticoide. E a maioria desses pacientes recupera a função pulmonar em cerca de 2, 3 dias. É importante para o banco de sangue estar ciente de um doente ter desenvolvido um trale, porque há medidas que a gente pode tomar também em relação a esses doadores. Por exemplo, a gente elimina do pool de doadores aqueles doadores que foram implicados num quadro de trale em transfusão anterior. Também, de forma geral, é uma medida que se toma na maioria dos bancos de sangue, no nosso em particular. Mulheres multíparas que tenham sido expostas a antígeno, mais frequentemente antígenos eritrocitários, plaquetários e leucocitários, que elas não possuem, também são eliminadas, via de regra, de doação de plaquetas por aféres e também de doação de plasma. Nesse quadro, a gente vai observar as diferenças principais entre taco e trale, para a gente tentar facilitar a gente num diagnóstico diferencial. A taco é mais comum em idosos, sendo que a trale não tem uma idade específica, sendo mais comum em casos cirúrgicos e naqueles casos de doentes com doenças oncohematológicas que estejam com uma neutropenia febril. O início da taco geralmente se dá entre 6 e 12 horas após a transfusão e a trale em até 6 horas. Qualquer hemocomponente pode desencadear taco, sendo até mais frequente nos casos de concentrados de hemácias e plasma fresco. Na trale, geralmente são aqueles hemocomponentes que contêm plasma com leucócitos, né, que é o plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas. Nos dois casos, o paciente apresenta dispneia, hipoxemia, cianose. Na trale, ele geralmente apresenta hipotensão, enquanto na taco, como existe uma hipervolemia, ele apresenta hipertensão e taquicardia. A trale, geralmente, ele apresenta febre que não ocorre frequentemente na taco. E outros sinais de hipervolemia da taco seriam uma pressão venosa elevada e um aumento do peptídeo natriurético Pro-B. É também um parâmetro bastante importante para a gente diferenciar taco e trale. A reação hemolítica aguda, ela ocorre no caso de uma hemólise intravascular. As hemácias do doador são incompatíveis com as hemácias do receptor. E esse receptor, o doente, ele tem anticorpos na circulação que vão destruir essas hemácias do doador. Geralmente ocorre por uma transfusão de concentrado de hemácia ABO incompatível. E é importante a gente saber que quase sempre isso ocorre por um erro humano. É um erro de identificação da amostra do paciente. Em algum momento desse ciclo, desde a coleta da amostra do paciente para a prova cruzada até a instalação da bolsa, houve um erro que permitiu, ou na verdade um erro ou mais de um erro, que permitiu que esse doente recebesse um sangue incompatível com o sangue dele. Felizmente, a incidência dessa reação ela é rara, de 38 a 70 mil transfusões, mas a morte ocorre em uma a cada 100 mil transfusões. Ele é um caso bastante grave. A fisiopatologia é que existem anticorpos ativadores de complemento no plasma do receptor e que estão dirigidos a
um determinado antígeno eritrocitário do doador. Geralmente é uma incompatibilidade ABO, porque os anticorpos ABO são os que a gente chama anticorpos naturais. Uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela tem anti-B no sangue circulante desde de mais ou menos os 6 meses de vida, mesmo que ela nunca tenha tomado um sangue B. Então, esse paciente, se tomar um sangue B, esses anticorpos anti-B que ele tem vão destruir essas hemácias B que eles estão recebendo. É importante citar que os anticorpos anti-D do sistema RH eles não fixam complemento, mas também podem levar a uma hemólise severa, mas nesse caso será principalmente uma hemólise extravascular, já que eles não fixam complemento, não provocam, portanto, uma hemólise intravascular. É importante também ressaltar que os anticorpos anti-D eles não são considerados anticorpos naturais. O paciente tem que ser exposto a um antígeno D, ou através de uma transfusão, ou no caso das mulheres de uma gravidez anterior, para que apareça esse anticorpo anti-D. A clínica é uma clínica geralmente bastante grave, o doente apresenta um quadro de dor torácica, dor no local da infusão, ele refere em queimação no local da infusão, dor abdominal, dor nos flancos, nas lojas renais, hipotensão grave, febre, calafrios. O paciente refere muitas vezes uma sensação de morte iminente e as medidas terapêuticas têm que ser administradas rapidamente. Em termos laboratoriais, o doente apresenta sinais de hemólise. Ele apresenta um teste de antiglobulina direto, ou como era conhecido anteriormente, um teste de Cumbis direto positivo, um aumento da hemoglobina livre, já que existe uma hemólise intravascular, queda de hemoglobina e hematócrito, hemoglobinúria, porque a gente tem hemoglobina livre no sangue, que acaba aparecendo na urina, e elevação de bilirrubina indireta e desidrogenase lática. Alguns desses doentes também desenvolvem um quadro de coagulação intravascular disseminada, porque as hemácias destruídas elas podem ativar o fator tecidual da coagulação, levando então ao início da cascata da coagulação. O diagnóstico diferencial é de uma reação por contaminação bacteriana. A gente sempre tem que coletar o sangue da bolsa e do paciente para a cultura e repetir os testes pré-transfusionais de compatibilidade. Essa bolsa obrigatoriamente tem que ser reencaminhada ao banco de sangue. O manuseio é a suspensão imediata da transfusão, reconferir a identificação da bolsa e do paciente, e aí é sempre bom frisar que a causa principal é um erro humano, e o tratamento é manter a sobrevida, manter a vida do doente, manter os sinais vitais, manter a função renal através de hidratação, aminas, diuréticos, manter a PA através de aminas, tratar eventualmente uma coagulação intravascular disseminada com plasma e crioprecipitado, e transfusão de concentrado de hemácias, porque o doente, a gente tem que lembrar que ele estava anêmico, provavelmente, que foi o que levou à indicação da transfusão. A regra para a prevenção de uma reação hemolítica aguda, imune, é a checagem de rotina em todas as etapas relacionadas à transfusão, desde a identificação correta da amostra pré-transfusional até a conferência da identificação da bolsa e do paciente, no momento da instalação do hemocomponente. A contaminação bacteriana é também uma reação grave. O hemocomponente mais frequentemente relacionado a ela é o concentrado de plaquetas, por ele ser armazenado numa temperatura entre 20 e 24 graus Celsius, ele é mais sensível então à contaminação e, felizmente, não é muito frequente. No caso dos concentrados de plaquetas, geralmente ocorre um caso a cada 25 mil transfusões. No caso da concentrada de hemácias, um caso a cada 172 mil transfusões. No banco de sangue, a gente sempre deve inspecionar a bolsa, e também no momento da instalação, porque mudança da coloração do conteúdo da bolsa, presença de grumos, no caso das plaquetas, bolhas no interior ou hemólise sugerem contaminação bacteriana. Os sinais e os sintomas são febre elevada, geralmente acima de 39 graus, sintomas de choque, calafrio, tremor, hipotensão, náuseas e vômitos, e uma alteração também da perfusão, com rubor, pele seca, dispneia, diarreia. É importante frisar que muitas vezes pode ser que um doente no início apresente apenas febre e hipotensão, que é uma reação que pode ocorrer e que não evolui para mais do que isso. Mas esses doentes que apresentam febre e hipotensão durante ou imediatamente após o término da transfusão têm que ser observados muito de perto, porque pode ser o início de uma reação por contaminação bacteriana. No caso, a gente tem que interromper a transfusão, coletar a cultura do sangue do paciente, do hemocomponente, descartar a possibilidade de uma reação hemolítica
aguda, uma reação febril não hemolítica e do trálio, iniciar antibiótico terapia de largo espectro e medidas de suporte de vida. Por último, a reação hemolítica aguda não imune é bem mais rara e ocorre quando a gente tem hemólise por causas não imunológicas. Pode ser por hemácias congeladas ou superaquecidas, no caso, por exemplo, de uma geladeira que não está funcionando adequadamente, essas hemácias são armazenadas em temperatura menor do que a ideal, elas podem congelar quando forem transfundidas, acabarem hemolizando, ou no caso também de superaquecimento. Existem situações que o doente pode ter que receber um concentrado de hemácia aquecido, mas existem aquecedores específicos para hemocomponentes. Muitas pessoas podem não usar adequadamente esses aquecedores ou não terem, e resolverem, por exemplo, usar um banho-maria para aquecer uma hemácia, porque o doente precisa tomar uma hemácia aquecida, e nesse caso, o superaquecimento da hemácia pode levar à hemólise. Da mesma forma, a administração concomitante de medicações de hidratação hipotônica. O soro glicosado puro, sem nenhum eletrólito, é uma solução hipotônica que pode levar à hemólise. E também concentrado de hemácias administrado sob pressão. Uma medida heróica que uma pessoa acha que o doente está precisando muito de sangue, que ele resolva e o acesso venoso não está adequado, não está com bom fluxo, ele resolve comprimir esse concentrado de hemácias para aumentar a velocidade da infusão, ele pode acabar fazendo uma destruição física dessas hemácias. A gente sempre tem que excluir a possibilidade de hemólise por causas imunológicas, repetindo os exames de tipagem do sistema BO, avaliar a presença de hemoglobinemia e realizar testes de hemólise para descartar uma hemólise por incompatibilidade ABO. Bom, basicamente o que eu gostaria de apresentar é isso. A seguir, nós temos uma bibliografia que está à disposição dos interessados. Obrigado.